12 de outubro de 2014, aqui na Aquários, com o ex-aluno Bulacho. Vamos pegar um depoimento do Bulacho. Bulacho, Aquários fazendo 45 anos esse ano, e vem no 12 agora, nessa data. Qual balanço você faz do 12, né, desse ano? Assim? O que é voltar num 12 de República da Aquários? Bom, são duas perguntas. Voltar ao 12, qualquer 12, é uma oportunidade que você tem de rever pessoas que foram importantes a você, de rever a república que você morou e de também conhecer os novos aquarianos, né? Porque sempre formam pessoas e aparecem novos calouros. É uma oportunidade de se conhecer os novos aquarianos, saber quem que está responsável pela casa. O 12 desse ano para mim foi especial porque eu fui homenageado e também por causa da grande quantidade de ex-alunos. Houve mais de 50 ex-alunos, pessoas que moraram comigo aqui. Então foi um 12 muito especial para mim. E como você vê a casa, assim, em termos de mudança, sempre melhorias, né? A casa só melhora. Desde quando eu formei até hoje, a casa só melhora. Eu fiquei impressionado com a qualidade da cozinha. Os banheiros foram reformados, a boate está melhor, a varanda está melhor. A casa, ela está. Eu sinto que ela está em boas mãos, ela só melhora. E você sabe que daqui a 5 anos a República vai estar fazendo 50 anos. O que você acha, assim, como ex-aluno? O que você acha que numa data dessa deveria ser feito, ser focado, né? Para que seja uma data marcante mesmo. A data já é marcante, mas que o momento seja bem comemorado. Eu acho que nós deveríamos fazer um 12 uma presença maciça de ex-alunos. Muitos ex-alunos que não vêm há anos, né? Do nosso tempo, por exemplo, a gente sabe que tem alguns alunos que não vêm há muitos anos. E eu acho que a gente deveria lutar para que houvesse uma presença maciça de ex-alunos no aniversário de 50 anos da República. Agora eu queria que você falasse, essa pergunta é padrão, né? Eu faço para todo mundo. Como você escolheu Aquários e Aquários escolheu você? Como você entrou na vida da Aquários e Aquários entrou na sua vida? Aquários foi engraçado. Eu estava fazendo matrícula lá na universidade e um morador da Ninho do Amor me entregou um papel falando que tinha vaga na Ninho do Amor. Aí eu vim em Ninho do Amor, só que quando eu fui procurar a República para conversar sobre vaga, o morador que estava na porta, ele não me atendeu. Ele foi arrogante e não me atendeu. Do lado ali do Amor, na Aquários, o morador Miolo estava na porta e eu perguntei: bom dia, eu sou o calouro daqui da universidade, vocês têm vaga? Aí ele perguntou assim: qual o seu curso? Eu falei: meu curso é computação. Aí ele falou: temos vaga sim. Aí que eu entrei e fui conhecer a República. Eu conheci a República no dia que eu vim fazer matrícula. E você passa o processo aquele processo natural de batalhar vaga, né? Sim, eu passei, mas eu passei 2 vezes. Como você define esse momento de batalha? Eu batalhei vaga a primeira vez e não fui escolhido. Aí eu batalhei vaga a segunda vez que eu fui escolhido. Quem que batalhou com você? Bom, na primeira vez foi o Bagaço, o Juca Cipó e o Pardal. Na segunda vez foi Delta, Daruíra e você. Jaca, né? Jaca. O processo de batalha, quando eu era mais jovem, eu achava que o processo de batalha era uma coisa que existia para punir, para que o calouro conhecesse a República. Mas na verdade, eu acho hoje que o foco maior não é esse. O foco maior é os moradores conhecerem o calouro, saberem o tipo de pessoa que estão colocando aqui dentro. Por isso que eu acho que a batalha é uma coisa muito importante. Você não pode colocar qualquer pessoa aqui dentro, porque isso aqui é patrimônio público. É patrimônio público sendo cuidado por nós. Então você tem que colocar alguém que seja no mínimo responsável para morar aqui. Então é muito importante o processo de batalha, na minha opinião. Naquela época, assim, tinha trotes, aquele negócio todo, tinha, né? Plaquinha, né? E hoje mudou, né? Hoje tá mais
regrado, mais brando, né? Mas você acha que naquele contexto foi interessante ter todas aquelas brincadeiras, aquelas coisas? Algumas brincadeiras eram... exageros também. Não, algumas brincadeiras eram interessantes se provocavam união, mas havia exageros sim, e esses exageros não eram legais. Havia situações que um morador queria extravasar algum tipo de problema e usava os calouros como uma maneira de extravasar. Isso não é algo interessante. Na minha opinião, o trote não é algo que um morador faz com calor. O trote é algo que a República faz com calor. Então tem que ser bem dosado. Você participou de uma época que a República adquiriu o primeiro computador, né? É verdade. Inclusive da arrecadação do 12. Sim, né? 95. E você e o Bagaço, né? Como estudante de computação, eram, vamos dizer, os responsáveis, né? Eu era mais que o Bagaço, porque eu já era técnico de informática e ele não. Então eu fiquei como responsável pelo computador da República. Falou que dava muito problema, porque a maioria dos aquarianos não sabia usar. Então dava problema atrás de problema. Você, além disso, foi tipo informalmente um professor de computação, ensinar o pessoal a mexer. Aqui na época eu era informalmente, sim, ensinava muitos aquarianos a como fazer as coisas mais básicas. Porque naquela época o computador ainda era algo relativamente novo, então... Nem todo mundo tinha domínio. Não, a maioria dos alunos da UFOP não tinha domínio. Inclusive tinha gente do meu curso de computação, que não sabia usar computador. Naquela época era assim. Você pegou... Eu não lembro da nossa época. Você ainda pegou o tempo da internet na República? Não, a internet, ela foi pedida apenas em 98, ainda no tempo da internet de escada, que a Aquarius pediu uma segunda linha de telefone no nome do Resier, que é o ex-aluno Morcegão. 3552, né? Isso foi em 98. Mas você estava aqui ou não? Não, quando pediu eu estava, mas na época houve uma demora para entregar. Então você não pegou o período da internet na República? Não, eu formei em 99. Tá. Mas você viu os encaminhamentos, né? Sim. Da coisa. Outra coisa também, a comadre, né? Dona Regina, sim, né? Então, quando eu entrei era Dona Jandira e ela aposentou, entrou Dona Regina. Você entrou, que era Dona Jandira? Ela era Dona Jandira ainda. Você entrou em 95/1. Então Dona Jandira saiu 95/1. Foi, aí entrou Dona Regina, que quando eu formei ainda era Dona Regina. Tá. Hoje não é mais. Então você pegou os 25 anos da República, ou não? Não, desculpa, não, 95 não. 94. Peguei os 30 anos. Tá. 99. Outra coisa, então a Dona Regina estava no início dela, né, na República, né, quando sim, você entrou. a gente contratou ela e ela ficou aqui, né, anos e anos. Quando eu formei ela ainda estava aqui. Ficou anos e anos aqui na Regina. Eu lembro que era uma das tarefas, né, nossa aqui, pagar o INSS dela todo mês. A gente fazia tudo de acordo com o figurino. E outra coisa, o semibicho também, que na nossa época entrou Grissema, Estopo, sim, Estopo, Grissema e Lizinho, isso. O Índio entrou depois aí no meio. O Índio foi uma coisa meio estranha, ele entrou no fim de 95, então ele meio que batalhou sozinho. Ele entrou no fim de 95 e no começo de 96 ele já estava escolhido. Então ele batalhou sozinho, ele pegou um pouquinho comigo, com você e com o Delta, e um pouquinho com o Estopo, Grissema e Lizinho. Mas na verdade ele batalhou sozinho, porque ele entrou no meio de um semestre e foi escolhido no meio do outro. Ele foi uma coisa meio atípica. Tá. E uma coisa interessante, acho que é marcante na nossa biografia, né? Assim, eu não estou só te entrevistando, a gente está conversando sobre, inclusive, depois coisas comuns. Você vai editar isso aí, pegar as partes melhores e colocar no livro. Tá? Mas aquela parte, você lembra do Festival de Inverno de 96? Nossa, o Festival de Inverno era maravilhoso. Nós pegamos os momentos, assim, os melhores. Finais. Os melhores. A gente pegou o Festival de Inverno maravilhoso. Eu e você, a gente comandou o Festival de Inverno 96. A gente colocou na época aqui punhado de gente, né? Milhares de reais aqui dentro da República, não sei quantos turistas de vários estados, turistas de fora do país.
foi uma época, eu considerava o Festival de Inverno melhor que o Carnaval, porque era menos bagunça e mais qualidade. E aquele, especificamente, foi um maravilhoso Festival de Inverno. Foi muito bom mesmo. Com alunos fazer curso aí? Sim, todo mundo vinha para fazer os cursos da UFMG, que ocorriam aqui, né? Era o Festival de Inverno da UFMG. Só que depois a UFMG saiu fora e entrou algumas faculdades particulares de Belo Horizonte e o nível caiu. Aí você lembra não sei se você estava nesse momento, mas um momento do festival que fez tipo um batidão lá embaixo, tinha um punhado de pessoas do festival, artistas, que cada um com o seu instrumento, fazendo lá embaixo, não sei se você estava nessa hora. Foi uma coisa única, assim. Nesse detalhe realmente eu não me lembro. O que me chamou a atenção foi tipo assim, tinha uns 7, 8 instrumentos. Tinha um cara com a gaita, lembra que tinha um cara com a gaita? Eu me lembro que tinha alguns músicos, mas também tinha alguns atores. Eu não consigo assim precisar exatamente quais turistas, mas com certeza me lembro que havia alguns turistas da Argentina e havia alguns turistas da Europa. Isso eu me lembro tranquilamente. E outra coisa, na nossa época foi uma época de transição da República. Você lembra muito bem disso? Foi pesado. Foi uma época que, não vou falar que a República se dividiu, mas havia assim um estranhamento entre algumas pessoas. Não era assim, não era pessoas mais antigas. Não era entre pessoas, havia comportamentos. Duas vertentes. Havia o pessoal mais antigo que tinha uma visão, e as pessoas mais novas tinham outra visão, não só da República, mas da própria universidade. Então não havia problemas pessoais, havia duas vertentes combinando na mesma casa. O central era isso, né? A questão central, assim, o que provocou essa diferenciação foi era a visão em relação à universidade. A visão em relação à República, todos sabiam que tinham que ser responsáveis, que tinham que cuidar da casa. Isso não era problema. O problema maior é que os mais novos tinham a visão em relação às suas obrigações para com a universidade, que era uma coisa um pouco nova na República. Isso causou um tipo de estresse em algumas situações. Agora, você lembra também do Beira, né? Aqueles campeonatos, acho que foi na nossa época que começou o campeonato do Beira. Isso, nossa época começou, foi. Eu não sei se tinha antes, assim, o campeonato mesmo do Beira. Não, foi nossa época que começou o campeonato do Beira. Se não me engano, a Aquarius foi campeã pela primeira vez, a Nau foi a segunda, ou o contrário. Tinha as repúblicas femininas também, né? Participava também, sim, a Snoopy. A Snoopy participava, a Rebu participava. Tanto faz. Isso, sim. Virada. Sim. Algumas do campus, né? Sim. E a gente teve uma época, né, Bolacha, que além do Beira, além o Caim, né? A gente ia muito pro Caim, né? O Caim era... Sim, inclusive alguns de nós aqui participavam da direção do Caim, né? Na época o nosso pastor. O pastor, o Tichico antes. O Nativo, Minhoca, que ficava aqui na República com muita frequência, ele chegou a ser diretor do Caim, né? Nós fizemos propaganda para ele e tudo. Mas o Caim a gente lá para conversar, aquele negócio todo, né? Como? Caim é muito... A gente lá para conversar, né? Sim, e o grupo, né? O Caim era bem visto, eu não sei como é que é hoje, mas na época ele era bem visto. Outra coisa também, em relação à parte física da República, nós, melhoramos da nossa época, foi... Nós reformamos a churrasqueira, reformamos a boate. Praticamente foi feita, né? Quebramos a anterior e criamos uma nova. Reformamos a boate, reformamos a churrasqueira, a boate, a cozinha, compramos o primeiro computador, compramos o primeiro aparelho de CD. Nós fizemos muita coisa assim, fisicamente falando. Pintamos a República toda. Fachada, pra dentro toda, né? Até a ampliação lá de baixo, né? Aquela parte lá do quintal, né? Levamos os entulhos pra lá, sim. ampliamos. O entulho da boate que foi reformada.